Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Conforme nós prometemos, no vídeo de hoje nós vamos apresentar um quadro que mostra uma estatística daquilo que foi a prova de matemática do Enem 2020. Nós colocamos nesse quadro os assuntos que foram cobrados em cada uma das 45 questões da prova e o seu índice de dificuldade, sendo que, quando o índice de dificuldade está entre 1 e 4, é uma questão considerada fácil. Entre 5 e 7, uma questão considerada média. E de 8 a 10, uma questão considerada difícil. Nós vamos dar uma repassada aqui para a gente ver o que caiu, né, em cada questão e qual foi o índice de dificuldade dessas questões. Gostaríamos de lembrar que esta numeração aqui se refere ao caderno azul, ok? Então vamos lá. Questão 136, matemática básica, geometria plana. Consideramos aqui um índice de dificuldade igual a 7. Na realidade, o cálculo matemático dessa questão é muito simples. Mas o que dificultou para o aluno essa questão foi aquele texto muito longo, né? Ele tinha que ler e às vezes reler a questão. Aí classificamos com um índice de dificuldade igual a 7. É uma questão considerada média, ela está no limite, né, entre média e difícil. Questão 137, daquela dos ônibus lá, né, os lugares ocupados, os lugares vazios, uma questão bem simples, uma matemática básica. Índice de dificuldade igual a 1. Questão 138, escala, geometria sólida, índice de dificuldade igual a 5. 139, matemática básica, índice de dificuldade igual a 1. 140, problema de primeiro grau, ID igual a 5. Análise combinatória, ID igual a 8. Né? Isso aqui, as questões de análise combinatória dessa prova, na realidade foram 3 questões, né? Foram consideradas aí as questões mais chatinhas dessa prova, foram as de análise combinatória. Questão 142, probabilidade, ID igual a 5. 143, função de primeiro grau, ID igual a 5. 144, regra de 3, ID igual a 5. 145, matemática básica, ID igual a 7. Embora seja uma questão de matemática básica, às vezes pela interpretação que requer do aluno ali, às vezes um texto muito grande, né? Uma função de módulo, né? Aquela função da escada, a mim me surpreendeu, foi a primeira vez que caiu o módulo, né, na prova do Enem. Colocamos aqui um índice de um ID igual a 7, mas porque uma questão assim que o aluno talvez não esperasse esse tipo de questão na prova do Enem. 147, regra de 3, ID igual a 5. Conjuntos, caíram parece que 2 questões de conjuntos, né? ID igual a 5. Logaritmo, a questão de logaritmo não foi muito complicada, né? Só aplicar ali propriedades. Colocamos ID igual a 7. Exponencial, 7. 151, geometria sólida, 5. 152, geometria sólida associada com juros compostos, né? Naquela questão lá daqueles 2 reservatórios T1 e T2, tinha aquela aeração, né, que aumentava o volume de T1 em 15%, depois outro aumento de 10%, então aumento sobre aumento. Colocamos com índice de dificuldade igual a 6. 153, matemática básica, ID igual a 5. Notação científica, ID igual a 4. Uma questão de progressão geométrica, praticamente aplicação de fórmula direto, né? Essa questão aqui também não entendi, normalmente não é o tipo de questão do Enem. As questões exigem um pouco de interpretação. Essa aqui era só jogar a fórmula e você matava a questão. 156, porcentagem, ID igual a 4. Probabilidade, ID igual a 7. Outra de análise combinatória com índice de dificuldade igual a 8. Matemática básica, ID igual a 4, regra de 3, muita regra de 3 nessa prova, ID igual a 5, geometria sólida associada com porcentagem, ID igual a 3,
porcentagem com matemática básica, ID igual a 3, análise combinatória, essa aqui já foi um pouco mais simples, aquela questão do Harry Potter, né? O aluno teria que fazer uma permutação lá, mas tinha que lembrar que a palavra Potter tem 2 T's, né? Então ele teria que dividir por 2 fatorial. Leitura gráfica, índice de dificuldade igual a 1, média aritmética, ID igual a 6, geometria sólida, gráfico, essa questão aqui já tinha caído coisa parecida, né? ID igual a 5, porcentagem, ID igual a 5, geometria sólida, 5, outra de conjuntos, ID igual a 6. Isso aqui colocamos ID igual a 6 porque o aluno tinha que prestar muita atenção, era aquela questão de grupo sanguíneo, né? Precisava prestar bastante atenção na pergunta do exercício para ele não perder a questão. Divisão proporcional, uma questão interessante daqueles 3 sócios que tinham capitais proporcionais a 4, 6 e 6, né? E um ia adquirir a parte dos outros 2 para ficarem com parcelas iguais, né? Com partes iguais lá na empresa, cada um com 1/3, né? Geometria plana, em dificuldade igual a 3, geometria plana com geometria sólida, ID igual a 5, geometria plana, ID igual a 5, matemática básica 3, leitura gráfica 5, projeção ortogonal, ID igual a 5, raciocínio lógico, isso aqui é aquela do telhado, né? Se a pessoa tiver um raciocínio lógico, ela consegue fazer. Matemática básica, regra de 3, média ponderada, e depois fizemos um resumo, agora mesmo eu vou sair para você tirar um print, ok? Mas fizemos um resumo aqui, então questões com ID de 1 a 4, 13 questões consideradas fáceis, 29% da prova. Questões médias com ID de 5 a 7, 30 questões, 67% da prova. E questões difíceis com ID de 8 a 10, 2 questões, 4% da prova. Agora nós vamos sair para que você tire o print aí, né? Tirado o seu print, nós vamos agora apresentar esse resumo do Enem 2020 e vamos compará-lo com o Enem 2019, também 2018 e 2017. Estamos aqui então com os 4 últimos anos do Enem e coisas interessantes você vai observar nesse quadro aqui. Eu vou sair para você tirar um print e nós vamos logo em seguida fazer alguns comentários. Pois bem, então se você coloca aqui as questões com ID de 1 a 4 são as questões fáceis, de 5 a 7 as questões médias, de 8 a 10 as questões difíceis. No ano de 2017 foi essa distribuição, 2018, 2019 e 2020. O que a gente pode observar com esse quadro? Que os anos de 2019 e 2020, o nível desses 2 Enems, a prova de matemática foi muito equilibrado, né, nesses 2 últimos anos. Olha, 2019, 14 questões fáceis, 2020, 13. 29 questões médias em 2019, 2020, 30. Então, praticamente empatado, né? E questões difíceis, 2 em 2019, 2 em 2020. Então, os anos de 2019 e 2020, praticamente o nível de dificuldade da prova de matemática se manteve. Agora, em relação aos anos de 2017 e 2018, a gente pode observar que o número de questões difíceis diminuiu significativamente, né? Tivemos em 2017 e 2018 7 questões consideradas difíceis, enquanto que aqui em 2019 e 2020 apenas 2 questões, ok? Pessoal, e com isso nós encerramos esse trabalho que fizemos aí de correção do Enem 2020, todas as 45 questões de matemática. Espero que você tenha ficado satisfeito com o nosso trabalho. Nos esforçamos, né, para que fizéssemos um trabalho de qualidade, né? E espero ver vocês nos nossos próximos vídeos. Se você gostou desse e do nosso, tem admirado aí o nosso trabalho, né? Deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal
e nos veremos nos próximos vídeos. Até lá e um grande abraço!